Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Não vou dizer boa tarde, né? Porque você pode assistir esse vídeo depois. Quem não assistir ao vivo junto com a gente, tem a oportunidade de assistir, porque esse nosso podcast ele vai ficar salvo no YouTube. Vai ficar no YouTube e no Facebook, produção? Vai ficar aqui no nosso canal do YouTube da Paróquia JMJ. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, que tem muita coisa boa para acontecer. Já estamos aqui com nossos convidados, com o Netinho, com o Anderson também, e uma convidada super especial que eu chamei para fazer parte desse momento aqui, junto comigo, uma pessoa muito especial, que daqui a pouquinho ela vai falar também. Vou falar para quem não me conhece, meu nome é Aline Amunielli, eu sou cria dessa igreja, né? Eu nasci aqui dentro, é um dos lugares que eu mais amo na minha vida, já canto aqui na igreja há 25 anos, não vou dizer minha idade, tá, gente? Porque eu entrei aqui bem novinha, mas há 25 anos eu venho servindo aqui na igreja, né? Na liturgia, no canto. Hoje eu também sirvo na Pascom, sou fotógrafo, sou cameraman, enfim, o que precisar fazer, a gente está aqui nessa versatilidade dentro da igreja, mas o importante é servir, né? Então, eu convido agora, Suzana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que ela está aqui, só olha, Helena, não sei fazer muito bem isso não e tal, não, mas você tem muito conhecimento, você também viveu dentro da igreja, né? Tem muita história aí para contar para a gente. Fala um pouquinho, Suzana, sobre você. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Suzana e eu não sou tão desenrolada assim como a Aline, mas a gente dá um jeito. Meu nome é Suzana, minha vivência na igreja é uma vivência realmente assim, como de leiga, né? Durante um curto período de tempo fui catequista, mas eu costumo dizer que para mim, acredito que tenha sido por isso que ela me chamou. Religião para mim é uma coisa assim que faz parte de mim. Eu não saberia ser sem ser assim. Então, é um prazer estar aqui, poder dividir um pouco desse momento com vocês e espero que possa acrescentar alguma coisa. Desde já estou muito curiosa. Antes de começar o podcast, eu estava aqui com 1 milhão de perguntas na mente já, para poder fazer a vocês. E assim, espero que corra tudo bem e dê tudo certo. Lembrando, gente, que pela primeira vez, esse é o primeiro podcast aqui, pelo menos da paróquia, da diocese, eu não conheço nenhuma uma paróquia que tem esse trabalho de fazer esse podcast. É algo que a gente, hoje é o primeiro, mas a gente espera que possa se tornar um projeto aí, algo que seja permanente, né, durante a nossa caminhada aqui na Paróquia Jesus Maria e José. Vamos ver como é que a gente sai. Então, por que foi que a gente criou esse podcast? O Iraúna é conhecido como terra dos sacerdotes, né? Nós temos vários padres ordenados aqui, são mais de 52 padres. No Nordeste, nós somos a cidade que tem mais padres originados daqui. E isso é uma bênção, é uma honra muito grande. Então, a gente trouxe esse podcast, que ele é um podcast especial, é uma edição especial. Talvez ele possa mudar de nome mais tarde, né? Hoje nós estamos lançando o podcast Vida Vocacional, mas é justamente para a gente atender pessoas, ouvir histórias de pessoas como você, Anderson, de pessoas como você, Netinho, e também de muitos outros sacerdotes que vão estar presentes aqui durante essa festa da Sagrada Família e também comemorando o Jubileu Áureo, né, o jubileu do nosso pastor, Padre Cleides. Então, esse é o nosso podcast. Bem-vindo ao podcast Vida Vocacional. Apresentando agora os nossos convidados mais que especiais. É uma honra para a gente recebê-los aqui, não é, Suzana? Recebê-los aqui. Nós já escutamos um pouquinho da história de Anderson no Memorial durante a novena, né? Nós vamos escutar também agora de Netinho. Sejam muito bem-vindos. Eu não vou falar muito de vocês que vão se apresentar agora. Vocês podem começar, Anderson pode ficar à vontade, vocês se apresentam, depois a gente tem uma palavrinha para entrar dentro do nosso contexto da nossa discussão, tá bom? Vou passar aqui o microfone, deixa eu passar o vídeo, Suzana. Aqui é tudo ao vivo, gente, ao vivo é assim, né? Muito bem, minha gente. Eu, particularmente, me sinto feliz e honrado pelo convite, né? Não sei se vou corresponder ao projeto e ajudar aí o projeto de vocês da paróquia. Já está correspondendo. Mas, enfim, eis-me aqui para servir, para aquilo que for chamado. Agradeço o convite de Aline e agradeço também a Suzana, que está aqui nos ajudando, nos orientando,
bem como os nossos técnicos, né? Aureliana, Alex e Júnior, que estão aqui nos bastidores do nosso podcast. A Netinho, meu companheiro, meu amigo de caminhada, de longas datas, né? Há mais de 10 anos, né? Nós estamos aí na Labuta, engajados nesta paróquia da Sagrada Família. Como já me apresentaram, eu me chamo Anderson, sou daqui, da cidade de Uiraúna, natural, né? Nasci aqui cresci, logo pela minha família, com a ajuda da minha mãe também, fui me engajando na paróquia, né? Minha mãe sempre sonhava e queria que eu fosse coroinha, mas eu nunca cheguei a ser coroinha, né? Não tinha coragem, era muito tímido, né? E já quando fui para entrar no seminário foi que eu comecei a servir na paróquia, né? Mas ainda muito timidamente. Minha mãe que gostava, que tinha o desejo que eu fosse coroinha, que servisse, que achava muito bonito quem era coroinha, né? E tudo mais. Conhecia Netinho já e via coisas de Netinho, mãe, né? Coisas de mãe. Servindo e tudo. Mas eu nunca tinha assim a coragem, né, para ser coroinha desde criança, não. Mas minha mãe sempre me conduziu à igreja, me iniciou na caminhada de fé, recebi os sacramentos aqui todos nesta paróquia pelas mãos de Padre Cleides, né? Fui enviado ao seminário pelas mãos de Padre Cleides. Espero que ele esteja na minha ordenação também para me revestir, quem sabe, né? Se Deus quiser. Então, aqui nessa paróquia eu fui aprendendo e dando os meus primeiros passos. Sou muito grato por tudo que aprendi, por tudo que vivi aqui, porque serviu e serve para a minha caminhada, sobretudo no seminário, né? Até no desenrolar, no jeito de ser, no fazer missão. Então nós temos um diferencial, né? E eu devo muito ao que a gente foi aprendendo com as irmãs missionárias, com o Padre Cleides aqui, com os leigos da nossa paróquia, que sempre foram muito atuantes, né? É isso, né? Maravilha, olha, gente, vocês já sentiram o que é que vem por aí, qual a história que vem por aí, tá bom? Então fica com a gente até o final. Netinho, fica à vontade. Muito bem, boa tarde a todos, a vocês que estão aqui nos estúdios da nossa rádio web, a vocês que nos escutam, que nos assistem, nos acompanham neste podcast inaugural, né? Desta série especial. Edição especial. Esperamos que seja de fato especial. Está sendo já. É uma alegria estar com vocês, uma alegria tão grande quanto a responsabilidade de estar aqui, de poder conversar, partilhar um pouco da nossa vida, da nossa história, do que a gente viveu, do que a gente sonha viver ainda. Inicialmente me apresentar, embora a maioria das pessoas me conheça como Netinho, mas meu nome de batismo é Sebastião. Sebastião é o nome do meu pai, aliás, do meu avô paterno. E meu pai escolheu o meu nome para homenagear o pai dele. Então, quase ninguém sabe disso, mas meu nome é Sebastião. Mas vocês têm uma singularidade, porque quando o Anderson chegou, Anderson, qual é o seu sobrenome? Porque todo mundo só conhece como Anderson seminarista, né? Até na programação tá Anderson seminarista. Parece que é o sobrenome da gente, ser seminarista. E você, Netinho, então... Netinho é meu apelido, porque o nome é Sebastião Neto. E como Anderson, eu sou daqui, natural de Uiraúna, daqui mesmo da cidade. Nasci e me criei aqui. Aqui na Paróquia Sagrada Família recebi todos os sacramentos da iniciação cristã. Alguns das mãos de Padre Cleides, outros das mãos do meu tio, Padre de Assis, que é padre e me batizou, me deu a primeira comunhão, enfim. E desde a infância também fui me engajando na vida da igreja. Eu penso que a proximidade de minha casa com a igreja facilitou bastante, né? Quando ligava o som, na esquina, quando ligava o som, quando tocava o sino, eu vinha. E aí eu fui crescendo, aprendendo também, começando a acompanhar o padre em algumas viagens, as irmãs em algumas atividades missionárias, e aí a vocação foi dando sinais e eu me lancei a seguir este caminho que Deus, eu acredito, ter traçado para mim. Ingressei no seminário, fiz toda a formação inicial, filosofia, e agora em 2022, que passou, concluí a teologia. Dia 12, depois do jubileu de Padre Cleides, será a minha colação de grau de teólogo, de teologia. E aí estarei aguardando, pronto para ir para a etapa conclusiva de preparação para a ordenação, que é o estágio pastoral em uma das paróquias da diocese para a qual o bispo, com os formadores, me designaram. E estamos aqui nesta tarde para conversar sobre isso. Então nós teremos quase um novo padre aqui na nossa paróquia nesse ano que vem, né? Daqui a um ano você...
É difícil por aí, precisar a data, mas esse ano a gente inicia o estágio e em breve a ordenação diaconal certamente será marcada. Depois, aí sim, a ordenação presbiteral. Eu conheço esses meninos desde pequenininhos, sabe? E esses meninos já... Meu Deus, como o tempo passa. Pessoal, nós temos um momento que é o momento de ouvir a palavra. Nós vamos falar um trecho da parábola de Jesus sobre o tesouro escondido e a pérola encontrada, né? Que faz todo sentido a gente ler aqui e já começar com a palavra de Deus no nosso meio. Só para a gente entrar aqui realmente, né, nesse momento, eu vou ler esse pequeno trecho, é o texto de Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 46. Disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando alguém o encontra, volta a escondê-lo, e cheio de alegria vai vender tudo quanto tem e compra o campo. O reino dos céus pode também comparar-se a um comerciante que anda à procura de pérolas de boa qualidade. Quando encontra uma de muito valor, vai vender tudo que tem e compra essa pérola. Gente, esse evangelho, ele foi escolhido justamente porque está muito alinhado ao que a gente vai conversar hoje, que é sobre vocação, que é sobre chamado. Para a gente só introduzir a nossa interpretação, a nossa reflexão, a gente já começa se perguntando, vocês já pensaram na possibilidade de encontrar um tesouro ou uma pérola preciosa? Porque um tesouro todo mundo quer encontrar, mas não é todo mundo que busca. Às vezes a gente encontra sem nem procurar. Que sentimentos invadem o nosso coração quando a gente encontra tal coisa? O que a gente faria com toda essa riqueza? Pois bem, certamente tanta riqueza, muitas dúvidas também podem bater na nossa porta, né? E que nos passam a nos questionar. E essa parábola, só para finalizar e escutar a reflexão de vocês, o tesouro escondido, a pérola encontrada, ela constitui um grande desafio vocacional, pois uma vez encontrados, deixamos tudo e não desejamos mais nada. Essas parábolas relacionadas ao chamado de Deus nos faz e querem nos salientar que nada fará falta e quem descobriu o sentido e o valor da própria vocação. Vocês, enquanto jovens, nessa parábola, quando ele fala do tesouro, da pérola, ele se refere ao reino de Deus. Mas a gente sabe, não é, Suzana, Netinho, Anderson? A gente sabe que no mundo de hoje tem muitos ruídos, tem muitos desvios, principalmente para quem é jovem, principalmente para quem é adolescente, para se decidir e fazer uma escolha tão séria como essa que vocês fizeram, né? Como essa decisão que vocês tomaram. Como vocês, enquanto jovens, pode cada um responder individualmente, vocês, enquanto jovens, como é que se escuta o chamado de Deus diante de tanto ruído, né? Ruído de comunicação, de internet, de rede social, diante de tanta vaidade, um mundo que nos oferece muitas coisas que é muito difícil dizer não. Então, como ouvir o chamado de Deus diante de tanto ruído? Penso que esta parábola, tão conhecida por nós, tão bonita também, foi muito bem acertada na escolha, né? Porque realmente a vocação é um tesouro que nós encontramos, que na verdade nós ganhamos de Deus, né? Porque vocação é um dom, é um presente que o próprio Senhor nos concede. Depois, Aline, Suzana, penso também que não tem como se escutar a voz de Deus se não for através do silêncio. O silêncio é a oportunidade primordial para se escutar a voz de Deus. Quando a gente não silencia esses barulhos externos que vocês foram colocando, quando a gente não consegue silenciar o nosso próprio coração, a gente não consegue escutar a voz de Deus. Porque Deus não se manifesta de forma extraordinária. Não é um raio caindo, não são trovões, não é um anjo que desce para falar. Pode até que isso aconteça, né? Porque a graça de Deus, né? E a sua vontade, tudo pode acontecer. Para Ele tudo é possível, né? Muitas vezes a gente diz, Deus manda um sinal, se é isso para a minha vida, então a gente realmente espera literalmente um sinal, né? Isso. Mas não é assim que Deus se manifesta. Não. E eu também, como jovem, sobretudo quando fui despertando para a vocação, e a vocação sempre nos deixa de forma muito inquieta, né? A gente também começa a pedir isso de Deus, mas
em um certo momento a gente percebe que isso não vai ser tão útil. O melhor mesmo é parar. E às vezes é uma pessoa que chega para nós, às vezes é uma palavra que toca o nosso coração, que faz o nosso coração arder. E são nessas pequenas coisas, atitudes, pequenos sinais que nós vamos descobrindo e despertando para a vocação. Para a vocação. Algo que particularmente sempre muito me inquietou foram as pessoas que chegavam para mim. Das mais simples às mais importantes, né? Assim se podemos dizer, entre aspas, né? Ai, você tem cara de padre. Ai, você não quer ser padre. Ai, você não gostaria de ir para o seminário. Isso leigos da nossa paróquia, padres filhos da terra, e eu recordo muito, o padre de Assis sempre foi alguém assim que muito insistiu nisso. Você tem cara de padre, você não gostaria de ir para o seminário, né? Eu também, na minha família, tenho raízes sacerdotais já também. O padre Francisco Cleides, lá da comunidade do Saco, do Zonal de Areias, né? Então, é primo meu. E assim, temos raízes sacerdotais também já na família brotando, né? Então, sempre isso foi muito me inquietando, essas sugestões, essas perguntas. Eu, inicialmente, não gostava, né? De que ninguém me perguntasse, ou então me propôsse isso, né? Essa ida para o seminário. Não tenho vocação, não quero ir para o seminário, não, minha vocação é outra, eu quero estudar. Mas, enfim, foram oportunidades, foram as sugestões de Deus na minha vida, né? Foram os primeiros sinais que foram se manifestando também. E no silêncio a gente foi rezando, se resguardando um pouco também, participando daquilo que iria sendo proposto também, sobretudo no seminário, nos encontros vocacionais, que foram sendo proporcionados para que a gente pudesse também discernir esse chamado e dar também uma resposta. Muitas vezes a gente pede um sinal de Deus, mas a gente não está pronto para ouvir. Sim, né? A gente não consegue ouvir porque a gente quer que ele fale na nossa língua, quer que ele fale no nosso jeito. Por isso que a gente, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue ouvir. Já dizia Padre Zezinho, é preciso ter muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus na nossa vida. Netinho? Esse evangelho que a gente escutou, ele é muito bonito e sugestivo. Eu penso que nos encontros vocacionais a gente escuta, né? Onde está o teu tesouro, aí deve estar o teu coração. E uma palavra muito interessante que aparece no Evangelho é o valor da pedra. Aquela pessoa que procurava um tesouro de maior valor se desfez de todos os outros que certamente também tinham o seu valor, para abraçar, para acolher, para conquistar aquele tesouro que para ele passava a ter um valor todo especial que dava o sentido de sua vida. Então, não significa que as outras coisas das quais às vezes nós precisamos abrir mão, elas são ruins, danosas. Às vezes elas têm o seu valor, positivo até, para nós ou para as outras pessoas. Mas quando nós nos encontramos, ou quando nós recebemos, como Anderson dizia, este tesouro de Deus, então a gente, com discernimento, como aquele rapaz, aquela pessoa que procurava os tesouros, ele discerniu que para ele era muito mais importante manter um único tesouro, aquela pedra preciosa, do que todas as outras que talvez ele já tenha conseguido juntar ao longo de sua vida. E fazendo esse discernimento, ele toma a decisão de abrir mão de tudo aquilo ali para se lançar, para acolher, para abraçar, para usufruir daquele tesouro que para ele passou a ter um valor determinante, que passou a dar sentido à sua vida, que passou a dar sentido à busca que ele vinha fazendo. Então eu penso que a vocação ela vai sendo discernida nesse caminho, quando a gente vai tentando descobrir o valor que as coisas têm para nós e vai fazendo esse discernimento realmente. O que é que importa para mim? Onde realmente está o meu tesouro e para onde meu coração caminha, para onde ele se volta. Ao longo dessa caminhada vocacional, nos encontros, quando a gente participava lá no seminário, depois ao longo de todo esse tempo de formação, quase 10 anos, muitas vezes a gente foi escutando este evangelho, foi sendo confrontado pelos nossos formadores, por aquelas pessoas que nos ajudavam a discernir cada vez mais a nossa vocação, assim, em cima desse evangelho, a partir desse evangelho. Eu escutei muito esse evangelho ao longo desse tempo e ele foi me ajudando a dar passos, a discernir, aí sempre optando pelo tesouro que eu acredito ser de maior valor para a minha vida. Já pegando esse gancho que
que a gente está aqui, a vida sacerdotal a gente sabe que é vocação, né? Mas do caminho nem tudo são flores, também existem pedras. E eu acredito assim que não só de uma forma geral, social, mas é uma etapa assim, de muita abdicação. Você tem que abrir mão de muita coisa. Então, para vocês, assim, na vida pessoal e também na vida vocacional, no caso, na igreja, na sociedade, o que foi que mais incomodou a vocês? Eu sei que deve ter existido cobrança em algum momento, não da família, mas da sociedade. O que foi mais difícil nesse caminho, depois da escolha? O que foi mais difícil para se manter nesse caminho? Tentações, provocações vieram, mas como vocês foram capazes de lidar com isso? Entenda, em algum momento eu tive dúvidas, eu tenho essa certeza plena, minha pergunta é nesse sentido. Em algum momento eu fui abalado? Eu tive medo ou tive vontade de não seguir esse caminho? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu sinto que eu fiz a pergunta certa. Eu não sei se nós teremos a resposta certa. Não, mas a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. Assim, eu penso que certeza absoluta a gente nunca tem. O caminho é sempre esse do discernimento. E acontecimentos, pessoas, a nossa própria vida de oração, elas vão nos ajudando a entender. Eu não tenho certeza absoluta, eu acredito na minha vocação, por assim dizer. Pode ser que até o fim da minha vida aconteça alguma coisa que eu não consigo prever, não sei como será o futuro. Hoje, eu estou desejando trilhar esse caminho com a confiança naquele que me chamou. E os momentos de dúvida acontecem e eles são muito importantes para que a gente consiga dar um passo adiante. Às vezes a gente está muito preso a uma certeza, pode ficar estagnado nela e deixar de buscar ir além. E os momentos de dúvida ao longo desse tempo todo de formação, eles foram imprescindíveis para o discernimento. Com a ajuda de pessoas certas, de padres, de religiosas, de amigos que vão nos ajudando a dar um passo sempre adiante. E dificuldades, dúvidas, elas fazem parte, eu penso, que de toda vocação. Quem está no namoro tem dúvidas se realmente aquela pessoa é o amor de sua vida, se vai dar um passo adiante para o noivado, o casamento. Quem se casa certamente tem outras dúvidas. Então, eu acho que faz parte da vida de todos os seres humanos, seja lá qual for o caminho que eles escolheram para a sua vida. Depois, as dúvidas, elas vão surgindo, nem sempre são iguais, né? Ao longo desse tempo, foram surgindo dúvidas diferentes. Sei lá, a possibilidade de deixar o seminário para seguir uma outra carreira profissional, fazer um outro curso. Mas, como o Evangelho nos ajudava a entender, a gente vai sempre ponderando esses valores e tentando sempre optar por aquilo que para nós tem o maior valor. Muito bem, como o Netinho já disse, as dúvidas sempre vão nos acompanhar e elas são importantes também porque elas nos favorecem o nosso discernimento, né? Se não tivéssemos dúvidas, nós iríamos realmente ficarmos muito neutros e talvez a vida não tivesse tanto sentido, né? E às vezes essas dúvidas também nos empolgam a continuar também, a querer avançar e vamos ver aonde é que o barco vai, né? Muitas das vezes no seminário nos passa pela nossa cabeça, nos passa o desejo de parar, de repensar a caminhada. Será que vale a pena a gente seguir? Será que eu estou no caminho certo? E isso começa desde o momento que a gente se decide logo pela vocação. Então, eu confesso que no início de tudo, né, lá em 2014, quando eu comecei a fazer o discernimento vocacional no seminário, quando eu comecei a participar dos primeiros encontros, chegando ali na semana de convivência que nós temos, que a gente precisa dar uma resposta, começa a surgir aquela inquietação no nosso coração. Assim como nós éramos inquietados, provocados a participar, a buscar seguir esse caminho, também nos vem a dúvida. E aí, será que vai dar certo? E o maior medo que eu tinha, eu recordando também, Netinho falando e na sua pergunta, era justamente se eu iria perseverar. Se eu não iria ser uma decepção, né? Decepção para a minha família, para as pessoas que apostavam em nós também, porque quando a gente diz assim, vamos para o seminário,
parece que todo mundo imagina que nós vamos ser logo padres. Tem que ir, estar no seminário, tem que ser padre. E às vezes as pessoas não entendem que o seminário é o lugar do discernimento também. Lá nós vamos nos formar, vamos nos preparar, vamos rezar, vamos nos discernir para realmente a gente poder, no dia da ordenação, dar aquele sim definitivo para a nossa vida. Mas nem sempre as pessoas entendem isso e já apostam demais, né? E eu me preocupava muito com isso, em ser uma decepção, né, para as pessoas, para a minha família e para mim mesmo, né? Ir para o seminário e me decepcionar, não ser realmente aquilo. Mas mesmo assim, eu apostei, dei o meu sim e busquei trilhar também, né? Sempre com esse olhar fixo naquilo que Jesus vai nos dizer também nos santos evangelhos, né? Quem não é capaz de renunciar à família, os amigos, a vida boa que a gente tem em casa, aquilo que nós construímos falo de mim, até 2014, né? A faculdade, os vestibulares que a gente começava a fazer, esperando, aguardando ser chamado ou não. Então, quem não é capaz de renunciar a tudo isso não é digno também de me seguir. Então, isso sempre para mim foi muito forte. Então, se eu não sou capaz de renunciar isso que tem o seu valor, mas que também diante de Jesus, diante do chamado, diante de ser sacerdote, né, um dom, uma graça de Deus, então eu não serei um digno ministro, um digno discípulo de Jesus. Então, isso vai nos motivando também, né? Você tem uma coisa que a gente aprende na vida, depois de muita observação, na verdade, são duas coisas. A primeira é que nada nessa vida é para sempre, é fixo. A gente é mutável, a gente é inconstante. E a segunda coisa é que depois de um momento de muita dúvida, como vocês falaram, claro que existem momentos de que a gente repensou, que tivemos nossas dúvidas, mas eu não sei se com vocês é assim, mas depois de um momento de uma incerteza muito grande, parece que a certeza vem com mais afirmação, e você depois de passa por aquele momento, você diz, não, agora eu sei que eu quero. E as provações vão aparecendo e a vida vai seguindo, porque é esse o objetivo que Deus tem traçado para a gente. Diante da fala de vocês, foi isso que eu pude observar. São as chamadas crises existenciais da nossa vida, né? Que em toda vocação, né? Sim. Você vou dizer assim, com muita experiência. Você pode ser padre, pode ser freira, pode ser um advogado, sei o que for. Depois dos 30 tem aquela velha crise. Vou dizer a você um negócio. Elas nos acompanham. Acompanham. As crises existenciais. Isso. Não se preocupe, não, que vai chegar. Gente, só falando aqui, a gente tem alguns comentários, né, no chat do YouTube, e tem Márcio Osmar, lá da Diocese de Floresta, Pernambuco. Ele está uma das irmãs, as irmãs missionárias, né? Onde ele diz assim: a dúvida é um conhecimento da pessoa humana, né? Que bom que temos dúvida. E está dando os parabéns aqui pela bonita conversa. Muito obrigada, Márcio, pela sua audiência. Tem Danilo Paulo também batendo umas palminhas aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Ele vai ficar salvo, viu, esse podcast, para quem quiser assistir novamente. E quem não assistiu aqui ao vivo. Eu costumo falar de propósito muitas vezes, quando se fala em vocação, eu vi muita palavra propósito, né? O que é o propósito da minha vida? O que é que eu nasci para fazer? E muita gente morre sem conhecer esse propósito, que é muito difícil. Às vezes as pessoas têm crises de ansiedade porque não entendem o propósito. Mas assim, eu pergunto a vocês, teve um momento assim, chave, depois de tudo que vocês viveram, assim, de desafios, de renúncia, meu Deus, eu vou ter que renunciar a isso, porque renúncia pesa. Né? A gente diz, eu queria deixar de ser católico para ser evangélico, mas eu só não vou porque não pode beber, católico não pode ser, tem muita renúncia. Católico também não pode. Católico também não pode. Então, assim, as renúncias, elas pesam mais, né? Tem as outras pessoas que pensam assim, várias senhoras, vai ser padre, tão bonito e vai ser padre, né? Não tem? Já chegaram para vocês? Tão bonito e vão ser padre e tal. Então, assim, são muitas renúncias que pesam, né? E você tem que saber qual é o momento. Teve esse momento que você, não, realmente é isso daqui. Teve algum acontecimento na vida de vocês que, não, é esse caminho que eu vou seguir, e daqui eu não saio nem só se Deus quiser. Teve esse momento na vida de vocês que agora é para sempre. Eu acho que a gente tem esses momentos intercalados com as dúvidas, né? Como Suzana dizia, depois da dúvida, uma certeza. Então, na caminhada vocacional, lá de antes de entrar no seminário,
eu tive momentos ou acontecimentos que eu entendi como sendo esse sinal de Deus, que me ajudou a discernir. É isso, o caminho é esse. A caminhada vocacional aqui em Viraúna, o engajamento nas atividades pastorais, o fato de poder acompanhar Padre Cleides, a amizade com as irmãs que muito me ajudaram, muito me aconselharam no discernimento vocacional. Depois eu penso que um marco decisivo, já bem perto de entrar no seminário, foi ter recebido o sacramento da crisma. Eu estava muito empolgado naquele momento, com a catequese, com a celebração, porque como coroinha eu já tinha ajudado em outras celebrações, mas não tinha vivido daquela forma, recebendo o sacramento. E depois os encontros vocacionais que foram preparando para o ingresso no seminário. Esses momentos foram me ajudando a discernir. Também no seminário foram surgindo momentos como esses, com a ajuda dos formadores, nas atividades pastorais que a gente passou a desenvolver, nos relacionamentos que a gente foi criando, nos laços de amizade com as pessoas nas pastorais, pessoas simples que nos acolhiam em suas casas, em suas comunidades, que abriam os braços, a casa e o coração para nos acolher. E eu penso que a gente vai aprendendo realmente a ser padre no contato com o povo, porque é o povo que a gente vai servir, é do povo que a gente vai ser pastor. E tudo isso vai ajudando a gente a discernir. E agora, essa etapa final da formação na teologia foi também um tempo muito, muito bom, que eu procurei viver bem, aproveitar bem, e que me ajudou bastante a ter ainda mais clareza deste caminho. Sempre, como Suzana dizia, com uns intervalos de dúvida, né? Que ajudavam a gente a ter mais coragem de colocar o pé na frente e dar outro passo para além. Então, eu não diria que houve um momento, mas que vários momentos ao longo desse tempo foram nos ajudando a ter essa convicção maior da vocação a ser seguida. É isso mesmo. Eu acho que não tem assim esse exato momento chave, né? Não, foi esse. Mas realmente a nossa caminhada vocacional, o nosso itinerário vai sendo confirmado a cada dia, a cada sim que a gente precisa renovar, né? Assim como o sacerdote todo dia precisa dar o seu sim, assim como também na vida de casal, marido e de mulher, a gente precisa estar dando esse nosso sim diário a essa vocação. Nós também que estamos nesse processo de discernimento, precisamos a cada dia renovar esse sim, né? Quero, desejo continuar. Mas também muitos sinais, muitos eventos, muitas pessoas vão nos ajudando e vão nos incentivando a responder também, né? Então, por trás da nossa vocação, se assim pudéssemos dizer, né, Netinho? Tem muita gente, né? Quantas pessoas estão por trás da nossa vocação que vão nos ajudando? Desde aqueles que começam a ver em nós sinais vocacionais e conseguem também nos ajudar a enxergar esses sinais. Como eu dizia anteriormente na minha fala, né? Pessoas que chegavam para mim e diziam que eu tinha esse semblante. Padre não tem cara, né? Mas isso, de certa forma, me inquietava. Isso começou a me inquietar e me fez com que eu buscasse a perceber, a buscar, a identificar realmente se eu tinha essa vocação, se eu tinha esse chamado, né? Mas aqui na paróquia, muitas pessoas, como eu falava também no último sábado, no meu memoriar, então, as Santas Missões Populares realizadas em 2011 aqui na paróquia, foi um marco decisivo para o meu engajamento, né? Pessoas como Eliette, que era secretária daqui da paróquia, ajudava na paróquia, Padre Cleides também, né? Então, Eliette me via sempre participando das celebrações, das missas, das atividades na paróquia, mas nunca ninguém na paróquia tinha me convidado, tinha me chamado para fazer nada aqui na paróquia. E aí, Eliette foi a primeira que disse assim: Anderson, você não gostaria de ser missionário aqui na paróquia, de ajudar? Vai ter as Santas Missões Populares. Eu vou lhe apresentar a Padre Cleides. E aí ela me apresentou a Padre Cleides, como sempre, muito acolhedor. Então, me acolheu, me enviou, né? Comecei a ajudar na Semana Missionária, aqui na sede. Depois surgiu a necessidade de ir alguém para a comunidade de Lages, no Zonal de Quixaba. E aí não tinha ninguém disponível, Padre Cleides. Você tinha coragem de ir com outra jovem que estava aqui na missão? Eu disse: vou, Padre Cleides, nunca fiz missão, mas vou, né? Vamos ver lá o que é que vai dar. E aí a gente vai. Depois de 2011, então, eu comecei a me engajar cada vez mais nas capelas de Santo Expedito, Nossa Senhora de Lourdes,
era dos conselhos da capela, ajudava na comunicação na capela de Santo Expedito, porque não tinha quem ligasse o som, eu estava lá fazendo também os programas, Hora do Anjo, dando os avisos, os comunicados, mas também eu acho que algo que colaborou muito para esse meu discernimento, né, que me empolgou a ter coragem, a realmente dar esse sim para ir para o seminário, foi justamente o contato mais próximo com os seminaristas, né? Eu nunca disse isso a Netinho, mas digo hoje, né, que a ida dele para o seminário me encorajou a ir também para o seminário. Só lembrando que Netinho foi antes de você, Sim, né? um ano antes, né? Eu ingressei em 2014. Eu ingressei em 2015 no seminário, né? Aí formou-se a dupla, Anderson e Netinho, né? O que nós já aqui, o nosso trabalho já aqui na paróquia, nós demos continuidade no seminário. Então, depois que Netinho foi ao seminário, né? Então, isso de certa forma nos encoraja também, né? Então, eu ficava conversando com ele, eu ficava questionando ele, perguntando como era lá a vida no seminário. Depois, nas férias de agosto, quando ele retornou para o seminário, eu fui com ele ao seminário pela primeira vez, ele me apresentou a casa, a comunidade e tudo mais. Então, isso vai despertando. Mas outro marco, assim, também decisivo para a minha vocação foi a peregrinação de Nossa Senhora da Piedade aqui na paróquia de Uiraúna, né? A chegada da imagem em 2014, a presença dos seminaristas, de alguns padres que por aqui passaram. Então, foi para mim um marco decisivo. Depois, também na caminhada do seminário, né? As pessoas que vão aparecendo na nossa vida, que vão sendo sinal de Deus, realmente, vão confirmando um pouco disso. E, para mim, não há assim, sinal maior do que a graça de Deus de estar nos sustentando até aqui. Porque se nós fôssemos elencar os desafios, particularmente de mim, de 2015 até 2022 no seminário, então nós teríamos que passar a tarde, entraríamos por a noite contando por aqui, né? Só os desafios, as provações, as dificuldades, as tentações, as quedas também, né? Então a vocação também da gente, o discernimento faz parte também, as quedas, né? Elas nos ajudam a nos levantarmos também, né? A graça de Deus vai nos sustentando nessa caminhada. Perfeito, gente. Eu tô emocionada com a história de vocês. Se bem que eu acompanhei, né, desde, mas a gente não sabe esses... Mas é bom que eles falarem. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né, Suzana, aí da vida desses rapazes. Olha, gente, a gente recebeu uma mensagem aqui do Dr. Geraldo Neto, ele que é advogado e futuro médico aí, brilhante. Ele contou aqui uma história pra gente, olha. Certa vez, um garoto italiano sentiu a vontade de ser padre e ao ver o exemplo do sacerdote da sua comunidade e ao ser indagado por seu tio o motivo de querer ser padre, ele respondeu: eu não sei. É como se eu ouvisse uma voz que me chamasse e eu respondesse que sim. Gente, tô arrepiada. E eu respondesse que sim. E mais tarde esse tio foi o responsável por custear os estudos no seminário de Ângelo Roncalli, que mais tarde ele se tornou o Papa João XXIII. E Geraldo Neto complementa, ele antes de qualquer compreensão racional de vocação, existe uma centelha divina inexplicável, um misticismo apurado. Realmente, Geraldo, muito obrigada pela sua mensagem, foi muito pertinente aqui nesse momento. Gente, tá entrando protetor no meu olho. E ele tá ardendo. Vocês desculpem aí, tá ardendo aqui meu olho. Mas, enfim, muito obrigada pela sua participação. Temos participação também no YouTube aqui, vários comentários, gente, vocês estão fazendo sucesso, viu? Nossa. Olha aqui, ó. Arley Lacerda tá dizendo: povo querido. Assis Oliveira tá dizendo: admiro demais esses dois jovens brilhantes. Vessi Judite tá dizendo: dupla maravilhosa. Lê aí, Suzana, o restante para ver se eu consigo ler assim. Vessi Judite ainda: dupla maravilhosa. Testemunho lindo para os nossos jovens. Uiraúna, terra dos sacerdotes. Pegando esse gancho aqui, enquanto ela se recompõe. Emocionado, vocês não estão entendendo. Assim, a gente está percebendo que vocês realmente estão participando disso por uma questão de vocação, de vontade, de disposição. Vocês fariam um apelo, vocês convidariam outros jovens, assim como vocês, a se juntarem a essa missão que vocês começaram? Ou vocês acham que isso tem que ser uma coisa que tem que partir da pessoa? Claro que tem que partir de si mesmo, mas se você pudesse dizer a alguém: olha, vá, eu recomendo, para mim foi muito bom. Essa certeza você daria? Essa certeza você
apresentaria um jovem a esse novo caminho? E juntando aqui já outra pergunta seguida, qual a influência que Padre Cleides também, claro que eu acho que ele toda a influência do mundo, mas se a gente está falando, está no jubileu de ouro dele, qual a influência que Padre Cleides teve para essa decisão de vocês de tentarem, né, seguir a vida sacerdotal? Minha gente, nós estamos vivenciando no Brasil o terceiro ano vocacional. E eu acho que nada mais do que oportuno, né, Netinho, do que aqui também nesse podcast, nesse momento, nessa festa, a gente promover as vocações, convidar os outros jovens a também fazer este caminho de discernimento. Como eu dizia anteriormente, né, nós vamos para o seminário, mas não é obrigado porque estamos no seminário, ou todo jovem que vai para o seminário ser padre, não. Lá é nossa casa de discernimento, de encontro com o Senhor, de oração, de vivência da espiritualidade, também do que é ser padre diocesano, porque nós também temos os que são religiosos, que cada um cultiva a sua espiritualidade própria. Mas estamos nesse ano vocacional e nós convidamos você, jovem, que se sente inquieto, né? Que se sente motivado, que gostaria de conhecer a espiritualidade do padre diocesano, que é esta nossa espiritualidade que nós vivemos, que é esta espiritualidade que Padre Cleides vive e tantos outros sacerdotes da nossa diocese e também da nossa paróquia, né? Nós falávamos sobre isso ontem, né, Netinho, de que na nossa paróquia nós temos um número X de padres que já são filhos daqui, que nasceram daqui, que cultivaram a vocação, mas em sua grande maioria, quase todos, se não, são diocesanos, né, da espiritualidade diocesanos, né? Temos alguns que são religiosos, que têm uma espiritualidade própria, né? Então, isso é uma marca também, né? Quanto já foi ofertado da nossa paróquia, da nossa terra sacerdotal para a Diocese de Cajazeiras, vocações sacerdotais. Então, você que se sente inquieto, eu acho pertinente que você procure, né, o Padre Cleides, procure o seminário diocesano, bata a porta lá da nossa casa, do nosso seminário, para discernir a sua vocação, para rezar, para pensar também nesse chamado bonito que Deus talvez esteja fazendo a você, e que nós, estando aqui reunidos, falando sobre essa temática tão bonita e tão pertinente, seja também esse sinal de Deus na vida de cada um de que está escutando essa nossa mensagem nessa tarde de hoje, né? Tem uma acolhida, a Bíblia, acho que é uma acolhida, uma aclamação, não lembro, que ele diz assim: ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. E eu sempre tive medo de falar assim em público, numa reunião, no encontro mas eu era muito tímida, sempre fui muito tímida. E eu acabei aqui fazendo esse lado todinho. Não, mas aí o que acontece? Quando as pessoas me chamaram para pregar a primeira vez, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça: ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. É Ele que está me chamando, é Ele que está me convidando. Então eu não posso dizer um não, porque a gente às vezes se sente despreparado, às vezes não sente a altura, né, de levar a palavra de Deus. E pregar numa festa da Sagrada Família, né? Olha, foi a minha maior realização da vida. E gente, o maior desafio também. Muito. Nós sabemos como é desafiante pregar na festa da Sagrada Família. Muito, né? Porque depois... Nós vivemos, né, e somos de uma terra, de um povo intelectual, se a gente pode dizer assim, né? De um povo bem criterioso também, né? Que gosta de ouvir coisa boa, coisa bonita. E merece. Bonita também, e merece, né? E a palavra de Deus sempre nos proporciona, sempre nos oferece isso, né? Respondendo também a essa segunda pergunta que Suzana nos fez sobre a influência de Padre Cleides. Como eu também falava no último dia do ano passado, né, dia 31, né, sentia-me um tanto que emocionado, também honrado em poder resgatar um pouco dessa memória de Padre Cleides, sobretudo na minha vida, naquilo que toca a minha caminhada vocacional. Padre Cleides é sim realmente um marco também decisivo que influenciou, que tocou, que marcou a minha caminhada vocacional. Primeiro porque ele me acolheu aqui na paróquia, né? E me incentivou, me ajudou, me confiou. Eu acho que hoje o que falta, sobretudo na nossa igreja mais, na dimensão juvenil, se podemos dizer assim, é confiar mais no jovem. Às vezes a gente, aqueles que nós já estão na igreja, engajados há mais tempo, não confiam tanto na juventude, né? E quando o jovem não encontra esse apoio, essa confiança, ele tende logo a se afastar, a se distanciar, né? Diferente de quando a gente se depara com o Padre Cleides, que embora no auge da sua idade, né, 79 anos, 50 anos de sacerdócio, mas é um padre jovem, que tem um espírito jovem, né, que acolhe, que gosta da juventude. Então, eu encontrei muito em Padre Cleides esse acolhido, esse apoio, esse incentivo a caminhar se engajando nas pastorais. Vamos lá, tesouro, vamos ajudar. E depois que
que ele se apegava a uma pessoa, então ele procurava sempre essa pessoa, né? Então, quando eu me engajei na paróquia, o Padre Cleides me chamava para tudo. Era para ajudar nas capelas, era para ir com ele para alguma coisa, era para resolver isso, era para estar fazendo a hora do anjo, alguma programação e tudo mais. Então, isso marcou demais a minha caminhada vocacional. Mas há algo sempre muito, muito chave, que, sobretudo, o seu testemunho, né? O seu testemunho de fidelidade à vocação abraçada por ele, né? Então, é como eu falava também no memoriar, né? Então, em Padre Cleides, a gente vê a concretude daquela máxima que a gente já ouviu tantas vezes: vocação acertada, vida feliz, né? Então, olhar para Padre Cleides é ver um sacerdote realizado, que com 50 anos já de vida, já cansadinho, né? Mas está ali, alegre, feliz, servindo, e se nascesse 10 vezes era por esse mesmo caminho. Então, isso para mim foi sempre muito marcante, né? Espero, com a graça de Deus também, chegando aos meus 50 anos de sacerdote, se for da vontade de Deus e da igreja, também ter essa mesma coragem, essa mesma garra de Padre Cleides também, né? Para servir e dar a vida ao povo de Deus que me for confiado. É uma grande honra, né, fazer parte de um ciclo onde Padre Cleides está inserido, onde a gente pode levar o seu exemplo, levar o seu ensinamento de força, né? Porque eu não imagino sem Padre Cleides, sem Padre Cleides aqui na nossa paróquia. Netinho? A primeira pergunta foi sobre ajudar outros jovens, né, encorajar os jovens. Embora a resposta seja de cada um, a iniciativa seja de cada chamado, né? Como você mesmo frisou ao fazer a pergunta. Mas todos nós podemos e devemos, na verdade, promover as vocações, encorajar, incentivar os jovens no seu discernimento vocacional. Jesus mesmo, que é o autor do chamado, é ele quem chamou os discípulos, mas ele disse, a messe é muito grande, faltam operários. Vocês peçam ao Pai, ao Senhor da messe, que ele envie operários. Então, ele nos colocou como responsáveis, corresponsáveis pelo chamado de outras pessoas. A iniciativa é sempre de Deus, a resposta é sempre da pessoa a quem ele chama, mas cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir com a resposta da pessoa e com a caminhada que ela vai trilhar. E Padre Cleides, já pegando a deixa da segunda pergunta, ele sempre diz, a gente citou isso na reflexão, no dia 31, se você é um padre feliz, faça com que outros jovens sejam padres felizes como você. A mesma coisa ele diz para as irmãs, diz para os casais, diz para todas as pessoas que vivem com fidelidade e felicidade a sua vocação. Se você está feliz, faça com que outros vivam, experimentem esta mesma felicidade. E na nossa caminhada vocacional, eu penso que pelo menos nós tentamos também cumprir este ensinamento de Jesus e dar testemunho de nossa vocação, ajudando no discernimento de outros jovens. Nós atuamos, inclusive, na pastoral vocacional da Diocese. Anderson, por mais tempo do que eu, uns 4 anos, não foi? Justamente a pastoral vocacional, ela acompanha os jovens da nossa Diocese de Cajazeiras, que procuram o seminário para iniciar um caminho de discernimento e, amadurecendo o discernimento, poder entrar no seminário logo no ano seguinte ou depois. E de modo que o seminário acolhe, às vezes, também as jovens, as moças, para os encontros vocacionais, direcionando essas moças para as congregações religiosas femininas que tem na Diocese, e acolhe principalmente os rapazes, acompanhando-os, ajudando-os a discernir a vocação para a vida religiosa, Anderson falava dos religiosos, ou para a vida no seminário diocesano, para depois se tornar um padre diocesano. Então eu penso que ao longo desses anos de caminhada, a gente já pôde também contribuir dessa forma na pastoral vocacional da Diocese. E cada vez que a gente dá uma palavra amiga a um colega do seminário que às vezes está em crise, que está em dificuldade, a gente incentiva a superar, a ir além, a não desistir. Eu penso que também nessas coisas do dia a dia, a gente vai ajudando a promover aquela vocação de uma pessoa que está bem próxima de nós, né? Jesus diz, quem é o meu próximo? É aquele que está perto de você, que está precisando de você naquele momento. Então, acho que a promoção vocacional vai sendo feita assim. E nas férias, aqui em Iraúna, a gente vai se encontrando com esses jovens, com os tesourinhos, né, vocacionados também,
E a gente vai conversando, vai brincando, às vezes a gente vai para o parque com eles, come uma pipoca, se diverte. Eu acho que tudo isso vai deixando marcas na vida das pessoas e vai sendo também um sinal de Deus, que pode, com a graça dele, ajudar essas pessoas a discernirem depois sua vocação. E é sempre sobre o amor, né? É sobre o amor de Deus na nossa vida, é sobre o amor que a gente deve espalhar aos outros. Eu lembro que Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, amar quem está longe é fácil, difícil mesmo é amar o próximo, né? A gente demonstrar esse amor, servir ao próximo que é difícil. Mas olha aqui, Anderson e Netinho, nós já choramos, não foi, já falamos de coisas muito sérias. Agora eu quero saber, vocês já viveram alguma história? Eu tenho certeza que vocês já viveram alguma história engraçada aqui dentro da paróquia, aqui dentro, com o Padre Cleides, com as irmãs de comunhão. Eu quero saber histórias engraçadas agora, que vocês, meu Deus, eu nunca vou dizer isso, mas a gente quer ouvir, nossos espectadores. Nossos telenautas também. Conta uma história engraçada. Daria um livro como os de Severina de João Eudes, né? Eu sempre propus a Netinho. Esse Netinho, depois, quando a gente terminar tudo isso, essa caminhada, e quem sabe já for padre, a gente vai escrever um livro, porque são muitas. E não puder ser julgado, né? Mas conta aí só algumas pra gente. Assim, as principais. Assim, não saberia lembrar de um ou de várias. Às vezes essas coisas vão fluindo à medida que a gente vai conversando, né? Mas eu estava me lembrando, eu falei da Crisma, que foi um momento muito importante de minha vida, e logo no começo eu falei meu nome, Suzana, eu acho que não sabia, não foi assim? E uma coisa que era engraçada naquele tempo, eu ia para a catequese da Crisma, periodicamente o Padre Cleides fazia aquelas reuniões para saber como a gente estava preparado, para marcar a Crisma, dar as orientações. E sempre quando ele chamava meu nome, ele perguntava quem era, porque não sabia. Ou então ele dizia, cadê Netinho? Aí é Sebastião. Não, não é. Aí ficava sempre aquela coisa, gerava riso, né, em quem estava na reunião. Porque apesar da convivência, né, já aqui na igreja, mas como ele sempre me chamava e ouvia as pessoas me chamando de Netinho, quando ele chamava Sebastião, ele não sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Tatão sabia, porque era catequista, e sempre salvava a minha pele. Não, padre, é Netinho. Se a gente for se lembrando de outra coisa, pode ser que a gente diga. Sim, também. Nossas viagens com o Padre Cleides também são sempre muito cômicas. Com os animaizinhos na pista, na estrada, que não enxerga muito, né? Os quebra-molas. Os quebra-molas. É muita coisa mesmo. O Padre Cleides é famoso, né? Pra não pegar carona. Não falei isso, corta, viu, Alex? É dito isso daí, pelo amor de Deus, Padre Cleides, te amo. Gente, a nossa conversa... Entra Albino, Luciano, mais uma parte da produção aqui. Nossa conversa está muito gostosa. Quero aqui agradecer a todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube. Mandar um beijo aqui para Malu Oliveira também. Aureliano, né? Nossa produção aqui também está interagindo junto com a gente. Albino. Gente, e é sobre isso. Eu fico muito feliz, assim, eu tenho muitas histórias também aqui na paróquia, histórias engraçadas. Eu costumo dizer assim, de 25 anos que eu canto aqui na igreja, 10 foram passando vergonha, meus 10 iniciados. Meus 10 iniciados, que até a gente se acostumar com o jeito de Padre Cleides, com o que ele quer, o que ele pede. Hoje não, se ele olhar para mim na hora da missa, eu já sei qual é a música que ele quer, então. E desse jeito sou eu e a Emanuele, né, Lelinha, que a gente... Quando a gente canta junto. Quando ele olha assim, Lelinha já... Ei, Aline, é aquela ali. Ele não precisa nem dizer o que é, né? Então, assim, a gente já tem essa sintonia, né? Essa conexão muito forte que eu particularmente, eu adoro. Suzana, você tem mais alguma pergunta para fazer para os meninos? Não, eu só queria acrescentar, assim, a gente falando um pouquinho, né, sobre Padre Cleides e tal, e eu acho que às vezes o Padre Cleides não tem noção de como ele é referência, de como ele inspira também muitas pessoas. Eu não moro aqui, eu moro em Mossoró, mas acredito não, todo domingo, quando eu acordo, eu penso, acho que eu não vou pra missa hoje não, aí eu penso, aí vem a voz de Padre Cleides na minha mente dizendo assim, um domingo sem missa, uma semana sem Deus. É incrível como eles ficam pregados. Aí, oh meu Deus, agora pronto, o jeito que tem eu ir, um domingo sem missa,
semana sem Deus. Então, assim, eu acho que a gente não poderia ter começado de uma maneira melhor do que com os meninos aqui. Da minha parte, eu adorei e só deixar aberto, né, Aline, para que eles, caso queiram acrescentar mais alguma coisa, contar mais alguma coisa que vocês acham que seja interessante, que as pessoas deveriam saber, podem ficar à vontade. Só começar os agradecimentos, né, pessoal? Eu amei a nossa conversa, nosso bate-papo, né, Suzana? Assim, nós estávamos muito ansiosos por esse momento, porque é uma coisa bem nova, né? A gente nunca tinha feito, enfim. Nem nós. Eu já quero agradecê-los por ter aceitado o convite. Suzana também está aqui. Mas eu disse, olha, não, a ideia é a gente ter uma conversa bem legal, uma conversa bem dinâmica. Eu já quero que vocês deixem as considerações finais de vocês, fazendo o convite para as pessoas participarem da festa, né? Que está muito linda. Mas antes, eu quero só fazer uma perguntinha que vocês podem responder bem rapidinho. Eu sei que todo padre tem uma marca, né? Tem uma marca forte, tem um jeito forte, assim. Então, eu pergunto a Anderson também, isso é para Netinho. Anderson, qual é a marca que você pensa, assim, enquanto sacerdote? Você é um sacerdote, assim? Eu sei qual é a sua marca. Eu quero ver se coincide com o que eu sei. Pois é, eu sei, você vai ter que Você é um sacerdote, sim, eu sei. Sim, então, eu sei sim. A marca que você quer deixar, não, eu quero ser um padre mais dinâmico, um padre mais assim. Eu sei que a gente pensa nisso, eu sei que vocês pensam nisso. Já pra gente ir tendo essa noção do que esperar de vocês. Eu acho que nós não temos assim, pelo menos eu não me projeto assim, ter um padrão fixo, porque isso eu acho que engessa a vida da gente e, consequentemente, engessa também o nosso futuro ministério. E são muitos fatores que vão colaborar para o padre que eu vou ser, né? Partindo também de mim, sobretudo, quando eu abraço verdadeiramente a vocação, com tudo aquilo que é exigência do meu futuro ministério, né? A vida de oração, a proximidade com o meu bispo, a comunhão com a igreja, né? Porque nós não nascemos para nós mesmos. Eu dizia isso, né? O Papa Francisco frisa muito na sua encíclica. Nós nascemos para os outros, então nos projetamos também, nos construímos para os outros. Mas claro que tem muita coisa que é próprio nosso, que ajuda também no nosso ministério, né? Mas sempre fui uma pessoa muito dedicada e exigente também, né? Consigo mesmo, sobretudo, né? Gosto das coisas muito corretinhas, gosto de uma liturgia bem celebrada, como deve ser celebrada, como a igreja manda, né? Também. Então, isso colabora também no nosso ministério. Mas isso vai também depender muito da nossa comunidade, para onde nós seremos enviados. E dependendo de para onde a gente for, talvez a gente tenha que começar da base, né? Com uma boa catequese, ouvindo o povo de Deus, sendo próximo, sendo pastor verdadeiramente, né? Então, a nossa espiritualidade é de padre diocesano. E qual é a espiritualidade do padre diocesano? Que muita gente não entende, ou então até acha que não tem. O padre diocesano não tem uma espiritualidade como os redentoristas têm, como os religiosos da Sagrada Face têm, e outras congregações. Mas a espiritualidade do padre diocesano está lá no Evangelho de São João, né, no capítulo 10. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, para ser padre, eu preciso ter, sobretudo, essa abertura, essa coragem e essa disponibilidade para dar a vida pelo meu povo, pelo povo que me for confiado um dia pelo bispo. Então, com eles, a gente vai ser o padre que Nosso Senhor sonhar e esperar de nós, né? Mas não perdendo a sua essência. Claro, perdendo a nossa essência. É uma coincidência que eu acho que você é uma pessoa muito séria, né? Então, o seu posicionamento de seriedade, assim, de se impor como uma pessoa muito séria diante da sua paróquia, que realmente coincidiu. E sou sério porque justamente sou muito tímido também, né? Aprendi também a romper um pouco isso aqui na paróquia, né? Eu não me imaginava isso antes de se engajar na paróquia aqui em 2011, quando eu comecei realmente o meu engajamento, fazer tudo isso que eu faço hoje, falar em público, pregar, ser catequista, fazer podcast com a Aline, de frente com a Aline. Então, eu não imaginava isso, né? Então, a minha timidez me leva a ser um pouco sério também. Então, isso é um pouco da minha marca também, da minha identidade. Perfeito, perfeito. Foi muito pertinente a sua resposta. E você, Netinho? Ai, meu Deus. É como o Anderson disse, né? A gente também não pode já prever
como vai ser a nossa vida ministerial, o nosso sacerdócio no futuro. As circunstâncias, eu acredito que em cada etapa da nossa vida, elas vão nos moldando, vão mostrando habilidades que a gente precisa desenvolver melhor, mostrando coisas que a gente precisa aprimorar para corresponder àquele desafio, àquela situação, àquela necessidade. Mas, assim, uma marca que eu, pelo menos, procuro ter, não sei se tenho, é a alegria. Eu tento sempre estar alegre, mesmo nas dificuldades, nos desafios que a gente vai enfrentando, eu procuro levar as coisas com certo senso de humor para tornar a situação mais leve, para tornar as pessoas que estão ao meu redor mais tranquilas. Eu espero, no futuro, conservar esta alegria. Uma marca do pontificado do Papa Francisco, né? Ele sempre faz documentos relacionados à alegria. O primeiro deles foi a alegria do Evangelho. Ele começa o documento assim, o seu ministério como Papa, ele começa assim. E me marcou muito esse documento dele, que eu li já antes de entrar no seminário, porque foi lançado em 2013, eu ainda estava em casa. E aquilo ali marcou o ministério dele como Papa e foi marcando minha vida. E espero que marque até o fim esta alegria. E anunciar o Evangelho com alegria, com espontaneidade, brincando com as pessoas. São Francisco dizia aos seus seguidores: vamos sair para anunciar o Evangelho. E a gente não precisa dizer nada, a gente passa e vai conversando com as pessoas, vai sorrindo, vai testemunhando a alegria, e a gente vai evangelizando assim. Como eu disse, em cada época da vida a gente vai descobrindo e aprimorando nossas características, mas a alegria é uma que eu espero cultivar mesmo se surgirem adversidades na minha vida, né? Então, é isso. E é sobre isso, não se pode perder a essência, né? Você tem a sua essência de base, enfim, não dá para ser quem você não é, né? Gente, passou rapidinho, 1 hora que a gente está conversando aqui, né? Foi muito gostoso, foi muito gostosa a nossa conversa. Desde já quero agradecer a vocês novamente aqui por terem... A gente lançou esse podcast de forma, assim, sensacional, não foi, Suzana? Foi fantástico. E vocês com certeza serão convidados para nossas próximas edições dos podcasts. Tá, pessoal? Vamos nos despedir agora. Suzana, você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração? Só agradecer mesmo aos meninos e eu nunca tinha parado assim sentado para conversar com eles, né? E realmente foi bem interessante, foi bem divertido. E cada um traz sua marca, né? Como ela falou, vai deixar isso. Mas eu vi hoje um lado de Anderson que eu não conhecia. Eu só conheço ele sentado lá embaixo assistindo ele lá em cima. Então assim, sempre como a Aline fala, sempre sério desse jeito, mas quando você começa a conversar, você vê que é uma pessoa divertida, que até tuas histórias assim bem engraçadas. Então, e Netinho não, já demonstra ser realmente isso que a gente observa. E eu acredito que eu acredito que vocês vão chegar sim a se tornarem sacerdotes, mas independente de qualquer coisa, foi um prazer. Eu tenho certeza que vocês, independente do que escolherem, ou sacerdócio ou qualquer outra profissão, vão ser brilhantes e excelentes no que escolherem fazer da vida de vocês. E agradecer também a Aline, que eu estava aqui nervosíssima, nunca participei disso, não tenho um pingo de afinidade com câmeras nem nada, mas gostei muito de participar e é isso, gente, só queria agradecer. Eu que agradeço, Suzana, e foi estratégico chamar você, viu, para participar aqui, gente. Eu também não tenho muito costume, não, né, agora. Foi estratégico chamar uma pessoa como você. Nós somos primas, né, para quem não sabe, nós somos primas já, nós temos uma base muito forte religiosa, né, católica. Nossas mães, elas sempre vêm para a missa, faça chuva, faça sol, todo domingo manhã tá ali. Então, aquela frase de Padre Clés, um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Então, vale para todo mundo. É a máxima. Tá, pessoal? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que nos assistiu. E amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre a vocação matrimonial. Vai vir um casal aí falar do seu serviço à igreja. Enfim, amanhã vocês não percam também que estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, às 15 horas ao vivo. E quem perdeu pode assistir aqui pelo nosso canal no YouTube. Beijo e é isso, gente. Muito obrigada.